Amados, boa noite, que bênção. Sexta-feira, final de semana, e as nossas propostas de estudos continuam. Lembrando sempre, olha, já estamos na 65ª semana. É tanta coisa para vermos, estudarmos e refletir, que tem momento que fala, escuta aqui, eu vou varrer a casa, eu vou fazer algum outro serviço, porque é muita coisa, não? Então, constitui uma bênção esses conhecimentos. E é interessante que sempre avisamos e falamos. Jesus não deixou nenhuma religião, gente. Não, nenhuma. A única fala maior dele é o amor, não? E encarnamos por um motivo, para fazermos o bem. É difícil? Nossa, completamente, não? Você haja visto tudo que ocorre à nossa volta. E nós vamos entendendo bem sobre essa ótica. Então, minha gratidão a todos que vão chegando, algumas bênçãos de Jesus, para que o Pai amado, mestre sempre, abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe grandemente o seu lar, o seu canto, o seu trabalho, as suas disponibilidades sempre de auxiliar ao próximo, de levar uma boa mensagem, de se conectar nesse amor incondicional. E com muita alegria, nós então estamos na lição já 65. Estamos caminhando. E chegando conosco aqui, a Gláucia Wittlich, aí de Guaratinguetá. Essa menina, você sabe, ela é uma religiosa católica, mas ela vem acompanhando e ela vai refletindo o que é bom, o que eu posso, o que eu não posso, o que está certo, o que não está. Isso que é importante em nossas vidas. Por isso que não existe críticas, faccionismo, não, amor, só isso, não é? Vamos lá. Em O Livro dos Espíritos, essa bênção, a parte filosófica da doutrina, nós estamos no capítulo 2º do livro, no capítulo 6º, que vai falar sobre a vida no plano espiritual. Porque ninguém comenta conosco como que é do lado de lá. Agora, claro, com Chico Xavier, nós temos toda a série André Luiz, e que começa com o Nosso Lar, Os Mensageiros, Entre o Céu e a Terra, e vai. São 15 obras. E essas obras falam exatamente da vida espiritual. Os trabalhos, processos reencarnatórios, processos de obsessão, por que acontece, e vai tudo desse jeito. Então, é uma bênção. E aí, este livro é a parte filosófica, que são 1000 e poucas questões, e perguntas e respostas, e perguntas e respostas. Oi, filha, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, amor, boa noite. Então, nós estamos aqui no item que vai falar lembrança da existência corporal. Fomos para lá, e agora? Oi, Ana Maria Gaion, bonita. E vamos para lá, e aí? Como é que é? E nós vimos bastante coisa. E continuando, na questão 315, veja que lindo. Aquele espírito
que deixou trabalhos de arte, de literatura, conserva pelas suas obras o amor que tinha quando estava vivo? Olha que pergunta. Oi, Zé Paulo, meu amor. Boa noite, abençoada para todos os participantes de um final de semana cheio de grandes alegrias e conquista. O José Paulo, quero avisar, é um menino maravilhoso, estudioso, ele é evangélico, uma família linda, segue retamente e tem entrado nas nossas provas. Obrigado, meu filho, obrigado mesmo, viu? Vamos lá. Então, a pergunta é, aquele que deixou os trabalhos de arte, literatura, pode ser qualquer trabalho, vamos supor, os artistas, violonistas, pianistas, todos que você pode imaginar que nós estamos fazendo agora, não? Então, o que acontece? Conserva pelas suas obras o amor lá na pátria espiritual, quando a gente estava aqui, vamos falar da Valderez, gosto de estar com os meus alunos. Será que eu vou gostar na pátria espiritual de querer falar de português, de fonética, dessas coisas que a gente estuda agora? Hã? Então, é uma pergunta para nós entendermos. Porque cada um que aqui está na nossa família, um gosta de bordar, o outro gosta de costurar, o outro gosta de piano. Outro... Será que vamos conservar esse amor lá? Resposta. Segundo a sua elevação espiritual, ele, o espírito, a julga de outro ponto de vista. E, frequentemente, às vezes, condena aquilo que mais admirava. É interessante. Às vezes, vamos supor, uma coisa banal. Uma pessoa adora assistir novelas, não? Acompanha, sofre, vai, mas gosta. Na pátria espiritual depois vai continuar gostando, aí já está aqui, ó, segundo a sua elevação. Do ponto de vista agora, eu que não assisto, para que isso? Então, do lado de lá, a pessoa vai, o espírito, ele vai falar, mas isso que eu fiz não adiantava. Olha como é impressionante, entende? Daí a fala cabal é esta, a cada um segundo suas obras. É um livro que eu estou colocando no clube agora. Não adianta, não adianta. A cada um segundo suas obras. Tudo que você fizer agora que vai de acordo com os princípios morais, com os princípios da sua consciência, não? Isto fica, aí a matéria acaba, mas o espírito continua. Muitas vezes vai amar aquilo que fez. Um Chico Xavier, veja bem, 400 obras, fincou e deu assim um fortalecimento à doutrina espírita, com obras impressionantes, que mesmo o melhor literato não faz. Se você pegar há 2000 anos, 50 anos depois, se você pegar Ave Cristo, você não vai. Paulo Estevam, não existe. Então, deve estar contente com tudo que ele fez. Ou nós temos um Divaldo, com 97 anos, um trabalho cristão absoluto. Criança
É berçário, é primeiro ano, é segundo ano, é não sei o que lá, agora vai fazer faculdade. É parto humanizado. Como que ganha para isso? Não. É remunerado para isso? Não. Gente, deu a vida para fazer isso. Então, esse espírito, quando deixar a matéria, vai se gostar do que até vai se propor, numa próxima, continuar o trabalho. Entende? É bonito isso. Oi, Estela, linda, boa noite, que alegria aí de Jundiaí, tá chovendo, acho. Oi, Cleuzinha, essa menina doce, sempre entrando na nossa página. Boa noite a todos, meu amor, boa noite. Vamos lá. Então, vocês entenderam bem que vamos ter, sim, de acordo com a elevação moral, a elevação do espírito, vamos sim gostar do que fizemos e ter saudades até. Mas alguma coisa, não vai ligar, não vai ligar. Não vai ligar, por exemplo, o que eu falei para você, ver televisão, ou só. Tem algumas coisas que não, o espírito não vai dar nem bola para isso, nem quer saber, tá? Vamos para outra questão. Aí vocês viram que é segundo a elevação da criatura. E é por isso que a gente está falando, a cada um segundo suas obras. A gente foca e fala isso. Domingo vou falar, inclusive, sobre uma página de Emmanuel, que é mais ou menos isso. Ninguém é interessante que quando mais moça eu pensava diferente. Eu achava que se eu tivesse um ideal, o espírito, algum espírito ia me ajudar, ia resolver por mim. Não. Ninguém, gente, ninguém, nem Deus, nem Jesus, nem seu espírito protetor resolve os seus problemas. Você tem que dar conta, tudo corre por conta e risco de você. E a gente fica esperando que eles resolvam. E há pessoas que vai consultar espírito para ver, meu Deus, para com isso, vai estudar, vai praticar caridade, ocupa o seu tempo. Claro que se você estiver antenado na ótica do bem, é lógico que a espiritualidade melhorada nos assessora, é lógico. Mas também tem o contrário. Se você não estiver nessa ótica, não. Então, sempre ter em meta. Ninguém vai resolver os seus problemas e vai dar conta da sua caminhada. Só você. Só você. Pelos seus atos, pelas suas atitudes, pela sua fé, pela sua esperança, pelo seu trabalho, pela sua sinceridade. Tudo isso, tudo isso. E às vezes uma pessoa desencarna e outra fala, está nos braços do Pai. Não. Depende de como atravessou essa reencarnação. Não é assim. Vamos em frente. Na questão 3, Ivete, querida, boa noite. Na questão 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se executam sobre a Terra, pelo progresso das artes, das ciências e de tudo. Está na pátria, está na dimensão espiritual. Ele fica preocupado, ele ainda se interessa? Resposta. Isso depende da sua elevação ou da missão que pode ter que desempenhar. O que vos
parece magnífico, frequentemente, é bem pouca coisa para certos espíritos. Admiram-na como o sábio admira a obra de um escolar. Então, vamos lá, vamos falar da gente pode. Estamos trabalhando no educandário. Tem 300 crianças, tem 100 na lista de espera. O que faz? E sofre, e vai. Faz um plano de trabalho, faz outro plano de trabalho, acrescentando, porque tem que apresentar até dia 21. É dia 21 agora de outubro, tá? Muito bem. Dá, não dá, vai ter verba, não vai ter? Quer dizer, essa colocação que eu estou aflita, será que os outros espíritos estão preocupados com isso? Ó, o espírito se interessa ainda pelos trabalhos que executam sobre a Terra, pelo progresso de tudo lá. E isso depende da sua elevação ou da missão que pode ter que desempenhar. O que vos parece magnífico, frequentemente, é bem pouca coisa para certos espíritos. Admiram-na como o sábio admira a alma de um escolar. Quer dizer, aquilo que é tão complicado para mim, para eles já não, entende? Porque já está assim, ó, a cada um segundo suas obras. Eu tenho que fazer a minha parte. Mas o pai, a mãe, o avô, a avó, tem que fazer a parte dele. E a criança, quando ela está nesse processo, por necessidade de todos os níveis, tem que fazer também a parte dela. Vocês percebem? Por isso que nós temos alunos, ex-alunos, que saem de lá, passam um tempinho, entram na faculdade e estão dando aula conosco, tá? Que eu preparo. Mas tem outros, não, que se prostituíram, já têm filho, são escolhas. E os espíritos, o que eles fazem? Quando vem a proposta de amor, de caridade, de progresso, é claro que eles, não é assim, vamos dar uma força, que a criatura não desanime, toca para frente. E aí, continua assim, eles, os espíritos, examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seu progresso. De lá, fico analisando o que você está fazendo. Todos, hein? Não é um, todos. Principalmente o seu anjo da guarda, seu espírito protetor. Se eu saio para passear, que é um direito, ficar só na contemplação, mas eu faço a caridade, não tem graça nenhuma. É uma coisa para agradar o seu ego, não amar os outros, amar ao próximo. Quando, há muitos anos, eu fui numa clínica naturalista, e nessa clínica era do padre Auguste, e ele gostava de tudo que era da natureza, e o tratamento era assim. E estava lá duas freiras, mas simpáticas, não lembro o nome, mais de 20 anos isso. E elas fizemos amizade boa, mas mais uma delícia. E aí, elas eram carmelitas. É aquela condição de freira que elas
quando resolvem partir para essa missão, elas deixam tudo. Não levam uma foto da família, muda de nome, leva só uma roupinha na malinha, atende só as pessoas sem ver, conversar, abraçar. Mas o padre Augusto visitou-as e viu que elas estavam muito fracas. Então, levou-as para esse trabalho nesse spa. E elas, felizes, felizes. E aí, elas começaram a sorrir, nós começamos, e ela falou, e ela explicou. E essa colocação de ficar só orando, 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 contemplação, contemplação, contemplação. Peraí, mas as regras, amai-vos, estão lá dentro fechadas. Instruí-vos, não faz mais nada. Fora da caridade, cadê? Entende? Então, e elas estavam felizes, fizemos bastante amizade e brincamos, fizemos um desfile de modas à noite e elas também desfilaram. Então, viver aquela alegria para melhorar o seu interior, revigorar suas células. Não? Então, é dessa forma que nós vamos entendendo que a espiritualidade nos vê. E quando a gente fala para a criança, Deus vê tudo, não só é de Deus. Não. Todos os espíritos veem os nossos pensamentos, veem as nossas falas, nos observam. Ah, está pensando bem, vão ajudar. Ah, está com a ideia errada. Se vira, não vai atrapalhar, mas que se vira. É tudo assim, gente. E não é difícil de entender isso. Então, vocês viram aqui que eles, os espíritos, na dimensão, observam, sim, os nossos trabalhos aqui. Fico feliz ou não feliz. Adoram que melhora a música. Você não vê, às vezes reencarna uma criança que com 2 anos toca teclado, toca isso, toca aquilo, e você fica com 60, 70, não toca nada. É isso aí. São as belezas das reencarnações que vêm vindo, né? E chegando conosco aqui, a nossa família linda, Doralice Nardini, bonita. Oi, Silvia, linda. Aí, segunda-feira, vamos comemorar. Olha, amanhã é o dia da criança. Todo mundo tem um pouco de criança dentro. Muito bem, se Deus quiser. Vamos lá. Vamos para a questão 317. Vocês percebem que o Livro dos Espíritos, ele não é difícil. Precisa só, o que eu vou falar para você? Adoçar um pouco, ir colocando alguma coisa da nossa vida. Você pode pensar aí na sua casa, está no sofá, você vai refletir. O que os espíritos acham? O meu avô, a minha avó, o meu pai, minha mãe, na pátria espiritual, o que eu estou fazendo? Será que está bom? Será que eles estão contentes? É isso aí. Vai depender tudo da nossa elevação, da nossa busca. Porque a cada um, segundo as suas obras. Ninguém vai fazer a nossa parte. Essa é a maior certeza. Vamos para a questão 317. Muito bem. Os espíritos, depois da morte, conservam, olha que pergunta, amor à pátria. Interessante. Quando eu vi essa questão aqui, eu falei, mas nem hoje encarnado, ninguém está ligando para a pátria mais. Nenhuma escola canta hino nacional, ninguém põe bandeira. Acabou tudo, gente. Eu não sei. Houve uma mudança que eu entendo para pior. Só que, no Rio Canário, não. Toda quinta-feira canto hino nacional, bonitinho. Traz o pavilhão, traz a bandeira brasileira. Toda atividade no Salão Nobre, a mesma coisa. Não?
entra na sala, Pai Nosso, pode ser católico, espírita, umbandista, o que for. Pai Nosso, para melhorar o padrão mental de todo mundo, não é? Então, essas colocações assim, tem que ter hoje. Mas houve assim. Aí eu conversando outro dia com uma moça, ela falou assim: os valores mudaram. Mas que valores? Para pior? Os valores da família. Para pior? Peraí. Então, você não quer que seu filho, sua filha, seu neto, seu bisneto, que é o meu caso, não tenha essas noções da pátria. É muito importante. Então, está aqui uma pergunta que o Kardec fez. Os espíritos, depois da morte, conservam o amor à pátria? Resposta: é sempre o mesmo princípio para os espíritos elevados. A pátria é o universo sobre a Terra, ela está onde possui mais pessoas simpáticas. Então, nós nascemos, a nossa família é Brasil, e que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. É o maior país espírita do mundo. E ele é também católico, evangélico, etc, etc. Por quê? Porque nós já aprendemos de várias e várias reencarnações que nós temos que amar a pátria, amar a família, a pátria. Entende? E aí ele continua. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, em razão sempre do seu grau de desenvolvimento moral e intelectual. Então, gente, a colocação da evolução moral da criatura, aí é que está, quando fala, os valores mudaram. Não, você precisa resgatar esses valores. Por isso que as escolas faliram. Por isso que não tem respeito mais ao professor, ao diretor, joga a mesa, joga a cadeira. Por quê? Porque a família não tem o controle sobre seus filhos. A família é para essa colocação. E a escola é para ensinar, não é educar moralmente. Mas precisa fazer isso. Não? E aí ele continua assim, na explicação dele. Os espíritos deu uma ordem, que está com uma letrinha pequenininha aqui, dá licença. Os espíritos de uma ordem elevada não fazem sobre a terra geralmente, senão paradas de curta duração. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas às quais os homens ligam a maior importância são tão pueris aos seus olhos que eles encontram poucos atrativos. Poucos. Então, por exemplo, mas eu não vou participar do desfile de 7 de setembro, um exemplo. Porque do quê? Eu vou comemorar 200 anos de independência do Brasil, mas não tem nada com isso. Eu tenho que marchar, eu tenho que... Gente, tem que desenvolver, isso não existe. Os alunos não querem participar. Você tem que... É bom, agrada você, a sua fanfarra, carro alegórico, a sua faixa, tudo de luva bonitinho. É necessário. Nós estamos aí na lei do progresso. E aí diz o seguinte: os espíritos de uma ordem mediana, eles estacionam mais frequentemente, se bem que considerem as coisas de um ponto de vista mais elevado do que quando em vida. Então, olha,
Os evoluídos concordam com tudo. Vamos lá. É bom? É. Os medianos, não é tão bom, mas vamos em frente. Agora, veja aqui. Os espíritos vulgares, aí são, de certo modo, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Indiferença a tudo. Intrometem-se em reuniões, nas suas ocupações, nas suas recreações, nas quais tomam parte mais ou menos ativa, conforme a sua vontade. Não podendo satisfazer suas paixões, gozam com os que a elas se abandonam e excitam, os inferiores. Existe, entre eles, existem alguns mais sérios que vêm e observam para se instruírem e aperfeiçoarem, mesmo na pátria espiritual. Tem toda essa gama de espíritos. Aqueles que querem mais evoluído, vamos. Os mais ou menos, mas vamos. E aqueles que não querem nada. Entende? Aqueles que não querem nada. E depois, quando você reúne no salão nobre, quem foi o desfile? Uma salva de palmas, mano. E aí os outros? Você fica bravo. Por quê? Porque não foi. Por que não foi? Cada um segundo suas obras. Isso tudo tem que ser trabalhado. Em todos os setores da nossa vida, gente. Em todos. Não tem outra saída para sermos mais felizes. E aí, nós vamos na questão 318. As ideias dos espíritos se modificam no estado de desencarnados. Eu tenho uma ideia. Eu estou com uma ideia fixa de melhorar o projeto Saber. Eu quero colocar inglês, matemática, não sei o que lá. Fisicamente falando. Espiritualmente, desencarnando. Será que eu vou também ficar com essa ideia? Eu vou querer isso? Resposta. Muito. Então, se você hoje desencarnar com a positividade, com a sede do progresso, com a vontade que todos cresçam, fazendo a sua parte, está aqui. A gente vai continuar muito. Aí sofrem modificações muito grandes, à medida que o espírito se desmaterializa. Claro, à medida que vamos saindo da matéria, vamos ficando mais sutis. Não vamos ter, lógico, as preocupações que nós estamos falando da materialidade. Eu quero pôr inglês, eu quero pôr matemática, entende? O espírito fica mais sutil, ele vai se preocupar com a evolução moral da criatura, para que ela seja feliz quando for para a pátria espiritual. E aí diz assim, ele pode, o espírito, algumas vezes, ficar muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e vê as coisas mais claramente, porque saiu da matéria. Aí você ainda pensa, como agora? Mas aí vai passando o tempo, vai ficando mais sutil, você vai esquecendo e você vai pensando outras coisas, o espírito vai assumindo outras responsabilidades, sim, entendeu? E então, o que acontece? O espírito procura outros meios para se tornar melhor. Olha que lindo. As oportunidades são dadas. São dadas. Oi, Deise Maria do Prado, linda, lá de
lá do Rio de Janeiro, bonitinha, acompanhando a gente. Joana Lem, boa noite, meu amor, boa noite. Então, vocês vão vendo por que agora, cada um segundo as suas obras? Porque vai acontecer a continuidade na espiritualidade. Ninguém pode mentir para nós. Não tem essa que vai para o céu, vai para o inferno, vai descansar. Não. Nós vamos, gente, olha, buscar evoluir espiritualmente, para chegarmos à condição de espírito puro. Vai demorar milênios, como Jesus é puro, é crístico. Ele está sempre falando assim, quando tem aulas, o espírito é criado simples e ignorante, e aí vai, de reencarnação em reencarnação, de mudança em mudança, e vai. E nós todos aqui, que estamos na família espiritual, você faz uma autoanálise. Quanto você melhorou? Quanto você mudou intimamente? Você ama, você tem preocupação com o próximo. Não tem nenhuma mãe aqui que não tem preocupação com o seu filho, com o seu neto. Não tem. Todos, entende? Já melhoramos. Mas com o passar dos milênios, nós chegaremos à condição de espíritos puros, perfeitos. Não tem problema nenhum. A última questão da noite, 319. Uma vez que o espírito já viveu a vida espírita antes da encarnação, de onde se origina seu espanto ao voltar à pátria espiritual? Porque de lá nós viemos. Aí tem toda uma proposta reencarnatória. Então, eu vou escolher lá meu pai, minha mãe, minha irmã, até o marido. Você vai lá escolher, porque os compromissos vêm desde lá. Não é agora. Não é chegou aqui na matéria que vai... Não. Tem uma proposta reencarnatória, uma proposta. Tem estudo sobre isso, não? Muito bem. Chega aqui... Então, progride, vai. Desencarna. Tem que ficar preocupado com a volta? Não, porque nós viemos de lá. O que nós temos que ficar preocupado é isso aqui. A cada um, segundo suas obras. Seremos mais felizes do lado de lá ou infelizes, de acordo com a caminhada que estamos fazendo. É assim, é a lei. Então, aqui, a pergunta é, uma vez que o espírito já viveu a vida espírita em outra, e aí desencarna, volta aqui, vai para lá, ele fica espantado? Resposta. Interessante, a letrinha está miúda. Isso não é o mais que o efeito de um primeiro momento da perturbação que se segue ao despertar. Já vamos falar disso. Menos o Chico, não? E menos o Divaldo quando desencarnar. Todos temos um momento de perturbação ao deixar a matéria. Nós vamos ver aqui que muitos veem o seu funeral, vamos ver tudo. Então, há uma preocupação. Por quê? Porque você sabe que você vai ter que prestar conta do que você fez. Ah, mas depois eu não fiz, eu não fiz o mal. Eu só fiz o bem. Ah, muito bem. E o bem que você deixou de fazer? Tudo é cobrado, gente, não vai ter jeito, está escritinho lá. Então, lá, resposta. Isso não é mais que o efeito de um primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. André Luiz ficou 8 anos nas zonas inferiores. Aí, quando ele é acudido por Lísias, ai, meu Deus, ele foi para uma cidade, alguém cuidando dele. Não temos Maria de Nazaré,
que cuida dos suicidas vai com as suas servidoras nas zonas inferiores e tira a criatura e leva para cuidar. Então, aí é um despertar deslumbrante. Vai começar. Mais tarde, ele se reconhece perfeitamente. No começo fica confuso. É quando nasce também. A criança chora, não sabe, nada, né? Mesma coisa, não? E à medida que o tempo passa, volta a lembrança do passado e aí, com o tempo, apaga as impressões que vivemos. Vamos outras propostas, outros caminhos e para frente, dentro da lei do progresso. Então, na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos ver um capítulo bem importante, eu reputo muito importante, porque muitos espíritas, na época de finados, no dia, não vão ao cemitério, ou dia nenhum, não? E aqui nós vamos comentar comemoração dos mortos e os funerais. Precisa saber disso, precisa saber dessas coisas aqui, certo? Vamos então agora para o nosso Evangelho. Esse é o livro da sabedoria, esse é o livro do amor, esse é o livro que é a parte da religiosidade. Religiosidade. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. E aí? Oi, Célia. Boa noite, meu amor. Tudo bem, princesa? Tudo bem? Olha, você viu, pedi para a menina já levar os convites para você. Tem a churrascada do SOS para você vender. Vamos lá. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Claro, Jesus, vendo aquela multidão sofrida, lepra, abandonados, não tem alimentação, se a moça prostituísse, você vê, eram lapidadas, tudo diferente. E então, mas havia entre todo aquele povo alguém bom, que um coração que só queria o bem do outro. Então, bem-aventurados os que têm puro o coração. E, na semana passada, foi feito um comentário que Jesus fala que, comparando-nos com a criança, eu vou tomar um pouquinho de água, da licença, que estou com soluço. Comparando com a criança. Deixai vir a mim as criancinhas. Por quê? Porque a criança, ela é pureza. Embora muitas vezes seja um espírito maldoso de outras vidas. Mas essa primeira fase, entende? Ela tem essa pureza, não? E aí vem uma explicação aqui, e essa explicação espírita é justamente sobre essa ótica. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele desde o nascimento tal qual é? Pensa comigo. Quem tem neto, quem tem bisneto, quem leciona. Você está trabalhando com uma criatura que ela traz uma carga no seu perispírito da vida passada. Muito bem. E, até um certo ponto, ela é doce, ela é meiga, é tudo isso daí. E aí vai vendo a sabedoria de Deus. Tudo o que ela vivenciou fica no esquecimento. Nem que ela tivesse matado outra criatura. Reencarnou, fica no esquecimento. E aí, então, vem a explicação. Então, se a criança já viveu,
Por que ela não mostra o que ela foi? Não pode, não pode. Mas assim mesmo, tem crianças que já com 6, 7 anos mostram que espírito que foram. Não respeita ninguém, hã? Não pede desculpa, faz questão de dar um murro na cara do outro, sem, não? Faz questão de, por exemplo, estar se alimentando, ao invés de cuidar do seu prato, cuspir no prato do outro. Tem. Por quê? Começa até 7 anos, até 7, a reencarnação começa a se completar. E aí ela vai mostrando as tendências do passado. Tem umas crianças, vocês sabem, que são uns amores. Você quer levar para casa. E tem aqueles... Mas por que você fez isso? Porque eu quis. Mas não é certo. Eu quis. Mas sua mãe e seu pai não vão gostar. Não interessa. Tem isso, gente. São espíritos que voltam para resgatar. E aí, vamos seguir o que ele fala. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Então, não tem. A não ser, gente, mães que já traz um passado muito difícil, que coloca o filho na porta do lado de Valdo, deixa lá, não quero saber. Não tem amor, entende? Já é um espírito bem difícil, essa mãe. Então, veja bem, aqui está explicando bem. Aí, porque a mãe, toda mãe quer o bem do filho. Para a mãe, o seu filho é sempre um anjo. E precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, em lugar da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril de um adulto maldoso. Mas é bom que não conheça o seu passado. Mas com o passar do tempo, ele vai mostrando as características do passado. E é por isso que nós, mães de família, aquele que dá mais trabalho é o que precisa de mais amor. Porque já vem vindo o passado conosco porque nós temos dívida com eles também. Não é toda a família que é uma bênção de Deus, assim, falar, é um paraíso. Não. Sempre tem a ovelha negra, sempre tem aquele que vai beber, aquele que vai fumar, aquele que vai se drogar. Por quê? Porque traz de outras vidas. E o que faz uma mãe? Ora muito. E conversa de uma forma amena, entendeu? Para evitar dificuldade maior. Porque não adianta agora, se ele está com esses problemas, a mãe abandona. Mais tarde vão voltar outra vez como mãe e filho para consertar. Só o amor conserta tudo. Só. Então, eu atendi um menino outro dia, fez uma arte feia lá no meio do Gandalho, depois conversei, e aí, o que faz sua mãe, o que faz seu pai? Meu pai está preso. Tá bom, deixa o seu pai preso, faz suas coisas bonitas aqui, parará.
E eu conversei com a professora ontem, professora dele, e ela falou, dona Rodelei, preciso falar com a senhora, pode falar. O Igor fica perguntando quando é que a senhora vem. Por quê? Não é todo dia que eu posso ir. Por quê? Não sei, disse que a senhora quer conversar com ele. Não, é que eu falei para ele é o seguinte, que a gente tem que orar, que nós vamos orar junto, que a gente tem que ir na psicóloga, que a gente tem que ir lá, tem tudo isso lá. Mas eu prometi que vou lá. Agora, segunda-feira eu tenho que ir, né? Porque o que ele quer falar comigo? Vamos lá, tô aqui, amor, vamos ver. Porque não pode perder esse espírito. Olha como é duro. Não pode perder esse espírito. Ele precisa achar um suporte de amor para continuar amor. Porque ele está lá, não é por acaso, que não existe acaso. Todo mundo está sempre no lugar certo, com a pessoa certa. Não tem acaso, não tem, entende? Então, por isso que a gente entende isso. Vamos em frente. Aí diz assim, está falando o seguinte, seria preciso, aliás, que as atividades do princípio inteligente fossem proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. Então, eles nascem totalmente dependentes. Claro, é necessário, faz parte do progresso, da evolução deles. E ele não se mostra ainda, não mostra as garrinhas, vai com o passar do tempo. Né? E é por isso que a gente batalha para resgatar os valores morais do passado. O que deu certo tem que continuar, gente. Hã? Eu tenho um neto, filho da Ângela, minha filha, que está numa... Olha, ora na hora de dormir, ora na hora de levantar. Arará, está indo desse caminho, não tem jeito. Vamos em frente. Aí é o seguinte, e é por isso que desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Gente, olha a comparação. Se nós, ao desencarnarmos, vamos entrar num estado perturbador para outra vida, a mesma coisa ocorre com a criança quando o espírito vai reencarnar. Ele vai entrar, esse espírito, no estado de você, eu, todo mundo, no estado de torpor, porque vai entrar na matéria densa. Então, ó, aqui está. É por isso que desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, do que ele foi, do que ele foi. É nova vida que ele vai começar, nova experiência. Ele está, durante um certo período, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Eu sou a Valderez, que eu fui um resquício do passado. Não perdeu, eu não perdi, nenhum espírito perde, nenhum da família espiritual aqui perde o que ele foi no passado, não perde, não. Nós trazemos no perispírito tendências boas e más. E ainda fala o seguinte, esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e o fazer esquecer em sua nova existência terrestre as coisas que a poderiam entravar. É um período de esquecimento mesmo. Como é que faz? Esse período de
que nasce até 7, 8 anos, vai lembrar daquilo do passado? Não, tem que esquecer mesmo. É passado um véu. Aí começa a mostrar as garras ou a bondade absoluta. Seu passado, entretanto, de cada um, reage sobre ele. Renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Por que vem melhorado? Normalmente, mesmo aquele que transgrediu, aquele que matou. Vocês lembram de umas histórias que eu, quando estou falando com vocês, um homem que fez o funcionário, o feitor, fez o empregado dele, enfiou o braço dele na engenhoca, moeu o braço, e aí passou o tempo, tarará, vai reencarnar. Esse feitor reencarna, mas aprendeu bastante lá, aprendeu bastante. Reencarna mais bonzinho. Reencarna, esqueceu tudo. Olha que bênção, esqueceu. E está trabalhando nas coisas dele, naquela maravilha, feliz, contente. Então, um dedo lá, perde um dedo na máquina. Todo mundo correu, judiação, mas ele é tão bom, como é que pode, como é que pode? Então, vai ao médico e cura, e vai, não tem, vai ficar sem aquele dedo, pronto, acabou, não? E ele vai, à noite, a uma reunião mediúnica, e um espírito nobre falou: oh, José, como você foi feliz, hein? A prova pela qual você teria que passar seria a perda do braço que você fez como feitor, aquele seu funcionário perder. Mas, por bondade de Deus, perdeu o dedinho. Mas não é só por bondade de Deus, é porque nessa reencarnação, ó, ele mudou. Ele mudou, ele usou o livre-arbítrio na ótica do bem. Então, todo mundo, olha, a beleza disso é que todo mundo tem o direito de recomeçar. Entende? O direito de recomeçar, de fazer uma nova história, fazer um novo fim. Para se perseverar no mal, no mal, no mal, não dá. Vai ter que resgatar, não? Aí, aqui está falando assim. Então, o passado ficou, mas aí ele volta moral e intelectualmente melhor, porque aprendeu na espiritualidade. Teve que estudar, teve que orar, teve que tudo. E ele vem agora uma experiência diferente. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente. Eu não falei para vocês? Se ele é bonzinho, ele continua bonzinho. Se ele não é, ele começa... Tá? Seu impulso, ó, retornam. Ó, a partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente. Seu impulso, à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas, mas vão acordar. Durante esse tempo que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões, às orações, aos trabalhos do pai, da mãe, à exemplificação do pai, da mãe, o fazem progredir. E aí torna mais fácil a tarefa dos pais de conduzir esse espírito. Veja, por que ele está naquela família, gente? Ninguém nasce, ninguém. É aquela família. Porque ele vai, quando ele começa a acordar e resgatar, assumir a sua condição de vida passada,
de maldoso, isso, aquilo, mas se está num berço maravilhoso, um pai e uma mãe, é difícil ele desviar-se. O modelo está aí. Aí, ainda termina assim. O espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência. E Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema de pureza e simplicidade. Mas à medida que a criança vai crescendo, vai mostrando o que ela é. Entende? E é por isso que hoje é muito difícil ser professor. Eu vejo, no educandário nós temos 300 alunos. Por quê? Porque 6, 7 anos você vai, né? Mais de 12, já é diferente. Já começa, se desabrocha, quem é bom, quem não é, quem que... E vai chegar um tempo que todas as escolas vão ter que ter psicólogo, vão ter psicopedagogo. Por quê? Porque a família se desestruturou. Entende? A família não tem mais um controle sobre o amor e não dá o amor necessário que ele precisa. E às vezes ele nem é mau, ele faz as feiuras para chamar atenção. É tudo isso. E assim, com a doutrina, nós vamos continuando, entendendo e vamos verificar o seguinte: na próxima na próxima reunião nossa, nós vamos ver nesse bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Olha, gente, pecado por pensamento, adultério, por pensamento, calcula fazendo. É assim, a doutrina clareia, mas ninguém, graças a Deus, está perdido, porque a gente pode recomeçar. Vamos orar? Não passei muito, não, só um pouquinho hoje. Tá ótimo, vamos orar. Essa hora é um momento seu, único, e juntos vamos pensar em Jesus. Deus, de amor e bondade, o Criador. Jesus, olha, o médico das almas. O médico, gente. O amigo, o companheiro. Espíritos protetores de todos da nossa família espiritual. Porque todos temos benfeitores espirituais que estão trabalhando incessantemente pela paz mundial, tentando derrubar o egoísmo, o orgulho das pessoas. Amados, obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida, pela vida concedida, por esta reencarnação, por esta aprendizagem, para a nossa evolução espiritual. Obrigado pela família que formamos, sempre alertando com afetos e desafetos, porque é assim a lei do progresso. Obrigado pelo lar, porque nós temos um canto, uma cama para descansar nossa cabeça. Mas quantos não têm um lar?
estão resgatando seus débitos do passado, excluídos, drogados, estão resgatando. Obrigado pelo lar. Obrigado, muito obrigado também pelo trabalho, o ganha-pão, a sua profissão, seja ela qual for. Obrigado. Obrigado pelas pessoas com as quais convivemos em todos os lugares, no lar, no trabalho, na casa, na rua, nos templos. Obrigado. E agora, Jesus de amor, vem ter conosco por caridade. Dá-nos a sabedoria necessária para entendermos que necessitamos fazer algumas mudanças em nosso interior. Estamos na Terra, que é essa bendita escola para a nossa melhora moral. Então, Jesus de amor, abençoai a todos que estão conosco, agora ou depois. Abençoai, iluminando as mentes, as atitudes, dando mais sabedoria e responsabilidade consciente diante da vida que está passando. Dai-nos a todos. Abençoai, abençoai grandemente os nossos familiares. Quantos próximos, distantes, encarnados, desencarnados, amados, que vivem torcendo por nós. Abençoai, abençoai. Abençoai também, Mestre amado, o lar de cada irmão aqui presente, para que seja de paz, de progresso, de alegria, de harmonia, de diálogo. Abençoai, abençoai. Mestre amado, o que mais pedimos é sabedoria. E quando temos sabedoria, mestre, sabemos discernir as coisas de uma forma mais fácil. E agora, você, da nossa família, faça o seu pedido com muita fé, enquanto oramos. Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, vem ter conosco. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos tudo que é bom e reprime nossas inclinações para com o mal. Que a vossa suave influência penetre a nossa alma e fazer que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos problemas, participando das nossas alegrias. E vós, meu bom anjo da guarda,
Não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportar com fé e muito amor as provas que aprouver a Deus enviar. E assim, com muito amor, nós podemos dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Também pedimos, Pai, acolhei todos aqueles que desencarnaram com aquele furacão, naquele desespero, mas também é tudo proposta divina, tinha que ser. Serão bem recebidos. Vibremos pela paz mundial, paz do coração, paz no lar, paz na família, paz no mundo necessário. Fiquem com Deus. E amanhã, Dia da Criança, para você que tem um pouco de criança também, fique feliz. Uma linda noite com Jesus e uma excelente semana. Tudo de bom. Meu carinho, meu beijo, meu amor.